Entrevista ao vivo com o senador Fernando Bezerra, líder do governo do Senado. Senador, bom dia, tudo bom? Nenhum? Agora o senador está te ouvindo, Thaís. Oi, senador, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, hein, senador? A gente estava falando sobre infestação de pernilongo em São Paulo. Brasília também está com pernilongo, senador? Eu estou em Pernambuco, Thaís. Aqui é Muriçoca, mas aqui onde eu estou, a gente não está sofrendo desse mal, não. Senador, o que tem de acordo para a votação daqueles vetos do presidente Jair Bolsonaro em relação à desoneração da folha de pagamento? Isso vai à pauta do Congresso nessa semana? Amanhã tem uma reunião de líderes para fazer a análise dos vetos pendentes. Eu destaco aí o pacote anticrime, a questão do saneamento, o marco legal do saneamento e também a questão da desoneração. Então, amanhã nós teremos uma informação mais precisa, Thaís. Eu acredito que a questão da desoneração poderá ficar para uma próxima sessão do Congresso Nacional, porque estamos tentando encontrar uma solução não só para esses 17 setores que pedem a prorrogação até o final do próximo ano, mas também uma proposta que possa universalizar a questão da desoneração. O custo do emprego no Brasil é muito elevado, você paga muito para poder gerar um emprego. Então é preciso que a gente possa ter instrumentos de formalização de emprego e redução do custo do emprego no Brasil. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Nessa questão da desoneração, senador, qual a atitude do governo? É tentar condicionar isso, ampliando inclusive a desoneração, à aprovação da reforma tributária, incluir isso, essa discussão na reforma tributária e, portanto, empurrar um pouco com a barriga a decisão sobre especificamente os 17 setores, ou não? Ou o governo pretende resolver essa questão, tirar isso da pauta e se dedicar exclusivamente às discussões da reforma? Na realidade, Cláudio, nós estamos enfrentando um grave problema de emprego. A pandemia desorganizou todo o sistema produtivo mundial. Aqui no Brasil, nós estamos convivendo com a taxa de desemprego muito elevada e é preciso ter políticas públicas que estimulem a formalização do emprego. Portanto, o governo tem como proposta a desoneração ampla. A ideia é que o emprego de até um salário mínimo seja totalmente desonerado da folha, dos encargos de folha, que mais ou menos 20% são os encargos sobre a folha de salário. Então, a ideia é que aquele que recebe um salário mínimo, que ele não possa pagar nada de encargo salarial. E a outra proposta para os demais salários, acima de um salário mínimo, que seja reduzido o encargo salarial de 20% para 10%. Para isso, é preciso identificar fontes que possam compensar essa perda de receita que é arrecadada com os encargos salariais. A proposta do governo é o chamado imposto digital, que está sendo discutido na comissão especial, mas aguardando uma tomada de posição em relação à formalização da proposta. Eu acredito que nos próximos 8, 10 dias, antes da apreciação do veto pelo Congresso Nacional, a gente possa evoluir nas articulações que estão sendo feitas com as lideranças na Câmara e no Senado, para que a gente possa conhecer uma proposta de ampliação dessa questão da desoneração. Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado Federal, eu, Pedro Campos, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: tem tanta coisa importante, estamos falando aí de desoneração, tem pacote anticrime, tem marco do saneamento básico, tem a questão da pandemia, né, colocada aí, que claro, traz reflexos diários, né, para o nosso parlamento, por decisões que precisam ser tomadas, e a gente vê uma articulação há algumas semanas para uma PEC para reeleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Como é que está esse assunto? Qual que é a sua posição sobre essa proposta de emenda constitucional para mudar o texto da lei, para permitir mais mandatos aí para Davi Alcolumbre ou Rodrigo Maia, para que eles permaneçam no comando das casas legislativas, hein?
Olha, Pedro, na realidade, essa é uma questão que não é de hoje, que a possibilidade de haver reeleição no Senado dentro da mesma legislatura não é uma questão nova. Isso já foi suscitado, cogitado, quando da época da presidência do senador Antônio Carlos Magalhães. Na realidade, nós estamos aguardando uma manifestação do Supremo Tribunal Federal provocada pela ADIM, que foi impetrada pelo PTB. Nessa ADIM, o PTB manifesta a inconstitucionalidade da reeleição dentro de uma mesma legislatura. Então, o Supremo deverá estar se manifestando até o final de setembro. A senadora Rose de Freitas, corrigindo, a senadora Rose de Freitas apresentou uma PEC permitindo a reeleição, no sentido de que ela possa ser examinada. Eu não acredito que nós tenhamos tempo e espaço para que uma PEC seja aprovada e apreciada nas duas casas. Na realidade, o ambiente a favor da reeleição do senador Davi Alcolumbre no Senado, eu diria que é muito grande. Existe um reconhecimento pelo trabalho que ele desenvolve no sentido de manter as pontes de diálogo, tanto com o Poder Judiciário quanto com o Poder Executivo, e havendo a possibilidade da reeleição, eu creio que o senador Davi Alcolumbre tem amplas chances de ser reeleito. Mas é uma matéria que ainda está pendente e nós vamos ter que aguardar se haverá ou não espaço para essa reeleição. Senador, essa discussão não lhe parece meio extemporânea? Porque é assim, nós estamos numa crise provocada pela pandemia, uma coisa de proporções gigantescas, históricas mesmo. Há matérias que são negligenciadas pelo presidente do Senado e também da Câmara em razão disso, todos os dois querendo de alguma maneira se viabilizar ou viabilizar a reeleição. Esse movimento todo, essa confusão, esse imobilismo para alterar a Constituição, para atender a ambição de duas pessoas, a ambição de poder de duas pessoas. Você aqui me convide que no Brasil tem coisas assim que a gente não consegue explicar para a população que está nos ouvindo. Veja bem, os presidentes de Assembleia podem se reeleger de forma indefinida. Os presidentes de Câmara podem se reeleger. Então, essa é mais uma tradição do Congresso Nacional que não permite a reeleição. Então, de fato, existe uma dúvida se é inconstitucional ou não. Como é que um presidente de Assembleia pode ter 7, 8, 9 mandatos consecutivos e você não permitir, dentro da mesma legislatura, uma única reeleição? A discussão que está posta é justamente essa, porque se for inconstitucional, não se poderia permitir que presidentes de Assembleia se reelejam de forma indefinida. Então, é uma questão que precisa ser esclarecida. Por outro lado, é muito razoável... Mas a Constituição, o artigo da Constituição, senador, é tão claro. É claríssimo, é proibido, ponto. Não, e aí o senador fica querendo ser reeleito, deputado. Eu acho que não é tão claro assim, eu acho que não é tão claro assim, não, Cláudio. Eu acho que existe realmente dúvida se é possível ou não dentro da mesma legislatura, porque você permite a reeleição de uma legislatura para outra, mas você não permite dentro da mesma legislatura. Por quê? Você elege um presidente, você articula e constrói uma base de apoio político na Câmara e no Senado. E no meio desse trabalho, no meio do mandato do presidente, você tem que enfrentar uma nova eleição de mesa diretora. Então, é algo que precisa ser, de fato, esclarecido. Mas será que é o momento, agora, né? Eu acho que não faz sentido a gente ter reeleições indefinidas, uma após outra. Aí não pode. Se você tem uma reeleição para presidente da República, você deveria ter uma reeleição para as mesas diretoras, seja do Congresso, seja das Assembleias, seja das câmaras municipais. Então, nós precisamos dar uma esclarecida nessa questão. Mas, senador, olha, só para reforçar aqui essa pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Está lá, artigo, eu disse que a Constituição é muito clara, o senhor disse que não há clareza. Aqui, artigo 57, parágrafo 4º, que fala sobre o fato de que cada uma das casas legislativas, Senado e Câmara, se reúne em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro,
e tal, coisa e tal, para o mandato de 2 anos, e aí vem a expressão textual, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então eu não vejo dúvida aqui não. E o país perder tempo com isso para atender a ambição de 2 figuras, ainda mais, né, Alcolumbre e o Rodrigo Maia, é uma tristeza isso. Não há coisas mais importantes para serem priorizadas, senador, o senhor com certeza concordará com isso. Com certeza que nós estamos cuidando de uma agenda econômica muito importante para a retomada da economia brasileira. As nossas atenções estão voltadas justamente para a votação das PECs que estão tramitando no Senado Federal, que é a PEC do Pacto Federativo, que estamos construindo um entendimento para que ela também possa trazer os conceitos da renda mínima. Essa pandemia, ela de fato agudizou o problema da desigualdade no mundo inteiro e aqui no Brasil, que todos nós tivemos que enfrentar essa questão dos invisíveis, quando foram identificados mais de 30 milhões de brasileiros que sobrevivem sem ter qualquer favor do Estado. Portanto, essa é uma questão importante, assim como a melhoria dos marcos regulatórios na área da cabotagem, na área do setor elétrico, a lei de falências, a autonomia do Banco Central. É uma agenda extensa e que é necessária ser discutida e aprovada até o final do ano. E a Câmara e o Senado estão cuidando de aprovar essa matéria para criar o ambiente de negócios necessários para a retomada dos investimentos. Senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também reproduzida agora na capa do portal UOL. Senador, o senhor disse recentemente que gostaria de ver a inclusão de programas de renda mínima, independente do nome, né? Não vou entrar nessa discussão aqui agora, na Constituição. Por quê, senador? Porque eu acabava de me referir a esse problema da desigualdade, Thaís. Hoje o maior problema do mundo é a desigualdade, a concentração da riqueza. E nós que somos a 9ª economia do mundo não podemos deixar que milhões de brasileiros possam viver na linha da miséria. Portanto, assim como nós tivemos a coragem na Constituinte de 88, de introduzir o conceito do Sistema Único de Saúde para oferecer saúde a todos os brasileiros, chegou a hora de a gente também incluir na Constituição brasileira o direito à renda mínima para que ninguém viva na condição de miséria no Brasil. E o conceito do Renda Brasil, o conceito de renda mínima, é poder levar assistência social aos brasileiros desde a primeira infância até o primeiro emprego. Então, existe todo um trabalho que vem sendo feito pelo ministro Onix, o ministro da Cidadania, junto com as lideranças do Congresso, junto com as lideranças do governo, para que no relatório do senador Márcio Bittar, que vai tratar da questão da desindexação, da desoneração, da desvinculação, para flexibilizar o orçamento público federal, que a gente possa tomar medidas que são necessárias no sentido de enxugar as despesas, mas, por outro lado, criar um programa de solidariedade social para que nenhum brasileiro fique para trás. Portanto, eu acho que essa questão está avançando bem e acredito que até na semana do esforço concentrado que teremos em Brasília, de 21 a 25, nós deveremos ter importantes anúncios que serão feitos pelo governo federal no sentido de retomar essa agenda de reforma, dessa agenda que vai criar as condições para a retomada da economia brasileira. Já se fala em valor aí dessa renda mínima, senador? O senhor ouviu aí nas conversas alguma estimativa que se tem, algum piso, né, para essa renda mínima que deve ser estipulada aí para os mais vulneráveis? Cadê o senador? Caiu a ligação? Não perdemos o contato aqui com o senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, está de volta aqui com a gente já para responder a pergunta. Eu perguntava sobre o valor dessa renda mínima aí. O senhor já ouviu algum valor, senador? Não, na realidade não dá para discutir valor agora, nem para discutir o número de beneficiários do renda mínima. Por quê? Porque nós precisamos saber como é que o texto dessa proposta de desindexação, de desvinculação, de desoneração do orçamento público federal, como é que ela de fato vai sair das duas casas após a apreciação.
Então, a ideia é incluir no texto constitucional apenas os conceitos do que significará o programa de renda mínima. E ali, depois do dia 15 de novembro, após a tramitação de tanto no Senado quanto na Câmara, a gente poder verificar qual é o espaço fiscal que nós vamos ter e aí definir o valor. Qual é a ideia do governo? O governo trabalha com a ideia de ampliar os beneficiários. Hoje o Bolsa Família tem aproximadamente 14 milhões de famílias contempladas. A ideia é levar para algo como 20, 21 milhões de famílias contempladas. E em relação ao valor, o Bolsa Família tem um valor médio de R$ 193. A ideia é que ele possa ter um valor ali em torno de R$ 250. Mas não dá, repito, para se fixar em números agora. É preciso ver primeiro como é que essa matéria da desindexação vai sair da Câmara e do Senado para que a gente possa calcular o espaço fiscal que teremos. Nós conversamos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o Cláudio Humberto suspirou, talvez tenha mais uma rapidinho. Fala, Cláudio. Eu só queria fazer uma pergunta, que é mais uma observação que eu queria do senador, que é um político experiente, etc. Nós estamos aí às vésperas de uma campanha eleitoral, campanha municipal, não é, senador? Quarta-feira agora, por exemplo, é o último dia para que os partidos façam convenção partidária. E ninguém tá nem aí para isso, senador. O que impressiona é que estamos às portas das eleições, talvez das mais importantes, porque é a base da política brasileira, né, as eleições municipais, e ninguém fala nisso. Não é uma coisa um tanto quanto incômoda, não, senador? Para quem é da classe política. Olha, Cláudio, eu não sei como é que está a temperatura aí em São Paulo, no Sudeste, mas aqui no Nordeste a política está muito quente. Nós temos participado de diversas convenções em diversas regiões do Estado e a gente, inclusive, tem reforçado as preocupações para evitar aglomerações nas convenções, procurar fazer por via remota, mas existe, sim, um interesse muito grande. Eu estou, inclusive, conversando com alguns analistas, cientistas políticos, que se fala de que teremos, possivelmente, uma baixa presença na votação, mas não é o que eu estou percebendo, não. Eu acho que a população está muito, muito informada, seja através dos veículos tradicionais, rádio, jornal, televisão, mas, sobretudo, pelas redes sociais. E eu estou acreditando que nós vamos ter uma presença forte nessas eleições municipais. Obrigado pela entrevista, hein, senador? Um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço.